Olá, tudo bem? Estamos começando o nosso Atualidades aqui na rede mundial de computadores, no Facebook, no Instagram e também no nosso canal no YouTube, onde você pode nos acessar em youtube.com/Alexandre Soledade. Tem atualidades também no Facebook e no IGTV do Instagram, onde você pode nos acompanhar. Bom, tem muitos assuntos hoje para a gente falar, assuntos variados aí, importantes para a nossa vida, como, por exemplo, a entrevista do secretário estadual de Transportes, João Otaviano Neto, ao jornal O Vale, na sua edição de hoje, onde alguns pontos foram interessantes de serem destacados. Por exemplo, com relação a Tamoios, as obras continuam atrasadas e só devem ser finalizadas no trecho de serra em 2021, devido aí a problemas geológicos, né? Risco geológico, segundo o secretário de Transportes. E a gente viu aí, nesse ano, no começo do ano principalmente, a Tamoios fechada várias vezes devido aí a problemas de queda de encostas ou até mesmo com o aumento de chuvas, a possibilidade aí da Tamoios ser totalmente fechada para o trânsito. E isso prejudica bastante a todos que necessitam de viajar entre o Vale do Paraíba e o litoral norte. Eu continuo achando, sinceramente, que há necessidade de uma nova ligação. Tamoios e Oswaldo Cruz ainda são ligações importantes do Vale para o litoral, mas se acontece alguma coisa na Tamoios, se acontece alguma coisa na Oswaldo Cruz, o tráfego fica completamente parado e muito complicado. Então há necessidade do governo começar a pensar e logo, numa terceira opção aí para o turista que vem para o Vale do Paraíba e vai acessar o litoral, descer a serra, né? Que não seja pela bela rodovia dos Tamoios, está ficando uma beleza a rodovia dos Tamoios, e também pela Oswaldo Cruz. Aliás, Oswaldo Cruz, o secretário disse que não há previsão de duplicação. Que pena, hein? Oswaldo Cruz seria muito interessante uma duplicação. Mas há aí a possibilidade de melhorias na Oswaldo Cruz de serem realizadas. Outra coisa, o trem intercidade, será que vai realmente sair? O secretário João Otaviano Neto disse que há um estudo muito forte do governo do estado para a finalização aí desse projeto do trem intercidades entre São Paulo e o Vale do Paraíba. São Paulo e Campinas já está certo. Então agora há aí o estudo para a realização dessa movimentação aqui na região do Vale do Paraíba, o chamado trem intercidades. Meus amigos, hoje é dia 12 de dezembro, o ano está acabando, faltam aí 13 dias para o Natal e graças a Deus, a cidade de Paraibuna não terá aquele aumento aí nos salários dos vereadores, secretários, vice-prefeito e também prefeito. Aumento esse que seria dado ontem, numa sessão que seria realizada na Câmara Municipal da cidade de Paraibuna, mas não houve autorização da Comissão de Redação e Justiça, que impediu que essa vergonha fosse feita pelos os vereadores de Paraibuna passassem por essa vergonha. O que não aconteceu, por exemplo, lá em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde os vereadores aprovaram para eles próprios, para si mesmos, um aumento de 26,5% nos seus salários, que sobem de 15 mil reais por mês para 18 mil reais. E mais, 13º salário para os vereadores. E para o povo, o que eles deram? Mais 2,7% de aumento no chamado IPTU, né? Os vereadores de São Bernardo aumentaram os próprios salários. Já ganham 15, vão para 18, vale aí, ainda em cima disso, o vale-refeição da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo subiu para 3.734. Vale alimentação da Assembleia Legislativa de São Paulo subiu aí para 3.734 reais. Quer dizer, sacrifício para nós não. Nós somos políticos, não temos sacrifícios.
Mas o povo tem que se sacrificar. Vai pagar lá em São Bernardo mais 2,7% pelo IPTU, está pagando muito pela carne, está pagando muito pelo leite, está pagando muito pelo feijão, está pagando muito pelo açúcar. É aqueles que são mais iguais, né? São aqueles que são mais iguais, que têm a caneta na mão, não têm escrúpulos nenhum, simples assim. Aumentam o próprio salário do jeito que eles querem, né? E os outros que se danem, esta que é a realidade. Tem uma frase do Zé Paulo de Andrade, apresentador do Pulo do Gato, do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, que eu gosto muito. Ele diz assim: falta grandeza aos homens públicos brasileiros. E essa é uma realidade. Então, nessa hora de dificuldade, nessa hora de desemprego, né, eles não estão nem aí. Eles aumentam os próprios salários e deixa para lá. Aí fica uma pergunta que eu gostaria de fazer. Será que os nossos políticos acham que a crise acabou? Será que os nossos políticos acham que a crise acabou, né? E a situação econômica do Brasil está definitivamente resolvida? Se não, vejamos. Ontem, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia para 4,5% ao ano. Aquela agência de classificação de riscos, né, que havia rebaixado a nota do Brasil, deu uma notinha melhor para o Brasil. Na prova, deu uma notinha melhor para o Brasil e disse: olha, vocês estão indo muito bem, hein? Quem sabe no ano que vem a situação possa melhorar. Essa é a realidade, né? Essas sinalizações têm a ver com as reformas que foram feitas, mas não abre a possibilidade de se fazer aí esse desaforo com o dinheiro público que os políticos estão fazendo. É isso que a classe política ainda não entendeu no Brasil. Eles estão longe, né, de enxergar, e ainda está longe o dia, né, que a gente vai poder gastar dinheiro a bel prazer. Nós não temos ainda essa situação, nós ainda não estamos nessa situação. Então os políticos precisam ver isso também. E uma boa notícia para a gente encerrar aqui: por 276 votos a 124, os deputados aprovaram o chamado marco regulatório do saneamento básico, o que abre aí mais espaço para as empresas privadas e coloca metas rígidas, mas metas rígidas mesmo, para o saneamento básico aqui no Brasil, que sofre, a gente falou disso ontem aqui, que sofre com a falta d'água em algumas cidades, que sofre com a falta do tratamento de esgoto. Mais de 50% da população brasileira, ou pelo menos 50% da população brasileira, ainda não tem tratamento de esgoto na sua cidade. É um avanço importante esse que foi aprovado ontem com relação ao marco regulatório do saneamento básico. E outra coisa importante que saiu ontem também, a gente não pode deixar de comentar: o Senado que aprovou aí o pacote anticrime. O mesmo da Câmara, sem nenhum tipo de mudança, sem nenhum tipo de modificação, texto original, para não precisar voltar para a Câmara, e agora vai para a sanção do presidente da República, proposta que chegou ao Legislativo por Alexandre de Moraes, né, e passou aí pelo projeto anticrime do ministro Sérgio Moro. Projeto endurece, mas endurece aí alguns capítulos da nossa legislação, o que é importante, um aperfeiçoamento da lei, né, para manter aí o bandido na cadeia. Um exemplo aí é o aumento da pena máxima do Brasil, que vai subir de 30 para 40 anos. O que ficou ruim é que não houve aí discussão envolvendo a prisão em segunda instância, o excludente de ilicitude, né? Mas ficou de bom tamanho. O pacote anticrime votado pela Câmara acabou ficando de bom tamanho. É importante agora que os deputados se debrucem nessa situação de discutirem aí a questão da prisão em segunda instância, que vai ser muito importante para o Brasil, para o combate à corrupção, para o combate à impunidade que se vê hoje neste país. Um grande abraço para você, obrigado pela sua participação aqui com a gente no nosso Atualidades.